Boa noite, pessoal. Aqui Walter, Pensador TK. Esse vídeo eu faço com muito desgosto, porque quem deve ter visto algum vídeos do meu canal já viu que eu já defendi MBL em várias ocasiões, certo? Claro, eu nunca pensei que o MBL fosse exatamente igual a nós. O MBL tem suas pautas, eles teoricamente são mais liberais. Teoricamente você vai entender por quê. E eu tenho defendido o seguinte: poxa, eles são um pouco diferentes de nós, mas temos pautas em comum. Queremos o fim da esquerda, queremos um Estado menos inchado, queremos aprovar a reforma da Previdência, bababá. Então vamos trabalhar ao lado dele no que concordamos e ponto. Enfim, eles nos usam, nós usamos eles e ficamos numa boa, cada um trabalhando no seu canto, porque a direita não trabalha com hegemonia. Só que, amigos, o problema é que o MBL tem mostrado cada vez mais de que eles não estão alinhados com a gente. E, de novo, alinhado não quer dizer pensar integralmente como nós. De novo, nós não trabalhamos com hegemonia. Eles não são obrigados a concordar com nós em todas as coisas de forma nenhuma. Só que eles dão a entender que o apoio ao Bolsonaro é apenas um apoio de voto útil. Na prática, eles têm toda a agenda deles e eles estão fazendo as coisas autonomamente. Enquanto nós não só apoiamos Bolsonaro, nós apoiamos pensando em escala global, pensando no Brasil e pensando nos próprios caras do MBL também. Mas assim, vocês vão entender quando eu começar a mostrar os textos desta live. Já deixando claro que essa live ela foi feita pelo canal MBL. Aparentemente eles tiraram do ar, por que será? O Ozzy Ritani, que é um parça nosso aí da direita, ele pegou a live, gravou e colocou no canal dele. Então, se você acessar o canal dele, não dê dislike. Se você tá com raiva do MBL como eu, dê like, porque não foi ele que fez a live, tá? Ele tá só postando a live do MBL. Então, assim, a live é ruim, mas o canal que é bom e a denúncia é boa. Então, é isso aí. Então, o que acontece? Nessa live, os caras estavam comentando sobre a manifestação do dia 26, que, por sinal, eu recomendo fortemente se você apoia o que Bolsonaro tem feito de bom, se você apoia a direita de menos impostos, você apoia as quatro principais pautas da manifestação, que é notória, que muitos youtubers de direita, e eu também estou falando, divulgaram, que é apoio à CPI da Lava Toga, que é contra os desmandos do STF, apoio ao projeto anticrime do Sérgio Moro, apoio à reforma da Previdência e pressão para que o Congresso aprove a MP, se não me engano, não sei se é 780, não lembro exatamente. Mas é aquela MP que Bolsonaro fez para fazer a estrutura do governo atual, tirando vários ministérios, dando uma limpa em várias coisas, economizando dinheiro e deixando mais eficiente. Se a MP não for aprovada, depois de completar 120 dias de governo, que isso vai, se não me engano, expirar em junho, então, amigos, a estrutura do governo Temer volta. Então, isso é grave. Isso precisa ser aprovado. O Congresso já tem os sinais, pelo menos da primeira vez, que não querem aprovar. Eles fizeram uma votação e não aprovaram. Mas ainda não acabou, ainda temos tempo, podemos mudar isso aí. Tá? Então, o que acontece? Vamos ter essa manifestação com essas pautas. Aí tem umas pouquinhas pessoas, aqueles intervencionistas, pessoas que acham que militar é tudo bonzinho, que todos os militares só querem o nosso bem, que é tomar lá o Congresso e sei lá, tomar tudo e botar o regime militar de novo, ou botar Bolsonaro para reger com mão de ferro e tal. E esses caras existem, convém destacar que eles têm, a raiva deles tem um ponto, porque você olha para o Congresso, você vê Bolsonaro tentando governar por todos os lados, e oportunistas, inimigos e outros que atrapalhando. Você tem o Rodrigo Maia, o Alcolumbre do Senado, dando dificuldades para passar propostas, inclusive passando a mão na cabeça do STF, por exemplo, que o Alcolumbre deveria colocar para frente a lava-toga. Você vê os caras votando para tirar o COAF do muro, para tirar a FUNAI da Damares. Você vê os caras fazendo restrições da reforma da Previdência, você vê o Santos Cruz lá falando em disciplinar nas redes sociais, o Mourão falando um monte de coisa contra o governo Bolsonaro, você vê o Olavo Carvalho fazendo alerta, mostrando as besteiras que alguns poucos militares, esses caras aí que estão no poder, que ficam falando isso, e o pessoal fazendo como se fosse ataques de Bolsonaro, quando na verdade o Olavo está denunciando o erro, a falta de alinhamento que os caras que entraram com o Bolsonaro, que foram colocados por ele, o vice e seus ministros, alguns lá, transgredindo contra a pauta do governo, a pauta que nós colocamos eles lá, a pauta de combater crime organizado, a pauta de reforma da Previdência, a pauta contra desarmamento, contra aborto, contra essas coisas. Então, aí a mídia inverte e faz toda essa lenga-lenga, como se
o Olavo atacasse o governo como se o Olavo estivesse causando uma crise. Como não tem crise, são conflitos que existem e o governo está se alinhando, que a direita está se alinhando. Aí os caras criam um alarde grande e aí vem o MBL e faz o quê? O MBL começa a criticar esse pessoal olavete, o pessoal que está mostrando que o Olavo está certo nisso aí, o pessoal que está contra o que esses militares que estão contra as pautas de Bolsonaro, que foi eleito com essas pautas, que estão criticando isso com o direito que tem e dizendo que estão desestabilizando o governo. E, enfim, vamos ver o que esses caras estão falando afinal, né? Vamos ver o que o MBL começou a falar. Eu vou botar em velocidade rápida aqui, porque esse vídeo vai ficar longuíssimo. Eu destaquei 15 pontos, porque eu não aguentei ver essa live por mais de 28 minutos. Cara, é um vomitório, tá? Os caras disseram lá na descrição desse vídeo do Ozzy que é a partir de 60 minutos que começa as canalices. Poxa, eu já achei 15 canalices logo agora. Então, cara, 60 minutos deve ter a diarreia verbal, porque até agora foi um vomitório. Mas enfim, vamos começar aqui, que eu já falei 6 minutos, falei demais. Vamos lá. Opa. Governar por plebiscito com o Bolsonaro, igual tem o pessoal Lavete tá falando aí que o país vai... Olha aí, primeira coisa. Inclusive, todos esses trechinhos eu vou colocar na descrição para vocês acompanharem esses trechos que eu estou olhando. 6,49. Ele falou: governar com plebiscito, como o pessoal Olavete está falando. Primeiro, a criatura chega e diz pessoal Olavete. É uma forma pejorativa, dizer, os adoradores de Olavo. Claro, deve ter pessoas que cultuam Olavo. Toda pessoa, é uma coisa que eu já disse em vários vídeos. Toda pessoa, ela vira um ídolo de alguém. Todos. Você tem ídolos do Olavo, você tem ídolos do Lula, você tem ídolos do próprio Bolsonaro, você tem ídolos do próprio MBL. Toda pessoa, eventualmente, que tiver uma fama e tal, ela vai ter ídolos. Isso é normal. Só que o que acontece? Ele está colocando as pessoas que defendem Olavo, os alunos do Olavo, as pessoas que, de novo, aquilo que eu falei, que estão se colocando a favor do Olavo nessa intriga dos militares que estão conspirando contra o governo Bolsonaro, que estão colocando-se contra as pautas do governo que o elegeram, Olavetes. Aí que ele fala, governar com plebiscito. Você vai entender por que ele quer dizer com isso. Porque você vai pensar, cara, plebiscito é bom, é constitucional. Beleza, cara, mas calma aí que não é isso que eles estão falando, não. E tem um outro detalhe importante. Ele fala que vai governar por plebiscito. O Olavo, no último vídeo dele que falou que ia se retirar do debate político porque ficou cansado de tantos ataques injustos e morais que fizeram contra ele em conjunto. Ele disse, governar por plebiscito não resolve. Fizeram o plebiscito das almas, referendo às armas, não respeitaram. Então ele colocou contra isso. E o cara diz que isso vem dos Olavetes. Olavo é contra isso, criatura. Só para começar a história. Mas vou continuar. Que 6,56 ele fala uma outra coisa ruim também. Pelo contrário, concentrar poder na mão de um mongol igual o Bolsonaro vai piorar as coisas. Olha o que essa criatura fala. Concentrar poder nas mãos de um mongol igual o Bolsonaro. Primeiro, concentrar o poder, meus ovos, cara. Desculpa aí pra quem não gosta de palavrão, que eu também não gosto de palavrão, mas eu fiquei irado com esses caras. Nós não estamos falando de concentrar o poder, tá? Existe, como falei, uns poucos intervencionistas que acham que tem que mais aqui fechar o STF, porque nada dá certo aí. Eu entendo a raiva deles, mas isso de fato não funciona. Nossas principais redes da direita, Terça Livre, Nando Moura, Bruno Johnson e Paula Martins, nenhum deles apoia isso. E a maioria dos eleitores comuns também não. Uns poucos gatos pingados podem fazer isso, e na raiva, porque não aguentam mais. Porque eles vê lá que as coisas não passam. Então isso aí é mais um gesto de revolta. Mas eu arrisco que metade das pessoas que falam isso, na verdade, não vão fazer isso na prática. Essas pessoas falam com raiva. Se houver uma opção melhor na mesa, que eles verem que funciona, eu duvido que eles não vão mudar para essa, tá? Então, menos, rapaz. E outra coisa, mongol igual Bolsonaro, quem é você na fila do pão, criatura? Claro, Bolsonaro não é nenhum deus, não é nenhum cara infalível, ele tem seus defeitos e falhas, e aliás, ele foi eleito justamente por ele ser humano. Ele não era esses políticos todo engravatadinho, bonitinho, falava tudo certinho, os terminhos no lugar, sempre falando politicamente correto. Não, ele falava como povo, ele às vezes soltava lá as farpas dele, falava as ofensas quando precisava falar, às vezes cometia uma falha, mas ele agia como povo. Então, filhote, se você acha que ele é mongol por ele ser apenas ele mesmo, você é o quê? Você é o quê, criatura? Quantos anos você tem? Tu não tem nem a metade da idade do Bolsonaro, possivelmente, nem talvez o terço da idade do Olavo. Quem é tu na fila do pão, rapaz? Mesmo
mongolismo que você vai encontrar em Bolsonaro, que eu acho inclusive uma sacanagem, porque um cara como ele, se ele fosse mongol, então você está chamando mais de 50 milhões de brasileiros de mongóis, votaram no mongol. Ele não é um mongol, ele é imperfeito, mas ele é um cara sensacional nas suas limitações, mas nas coisas que ele representa. O cara único que finalmente é conservador, se coloca a favor da família, admitiu erros e posicionamentos do passado, admitiu com obridade que estava errado em algumas coisas, que está procurando fazer um governo tirando o cangote dos trabalhadores, que vocês gostam disso, porque isso é liberalismo, você esqueceu? Mas não, para vocês ele é mongol. Cara, vocês são patéticos. Você não é nada, rapaz. Agora deixa eu continuar aqui. Eu vou procurar o instante 7:23 que ele vai falar mais besteira. Não é concentrando poder que um movimento liberal avança sua agenda. Não é concentrando poder que os conservadores manifestam sua visão de mundo na realidade. Concentrar poder só forma a tirania. Entendeu, gente? É um princípio básico. Eu sei que tem muita gente que não estuda e não sabe disso, mas assim, concentrar poder... Todos nós sabemos disso, seu imbecil. A direita combate isso. Concentrar poder, sim, é o furo da tirania. E nós não estamos defendendo isso. Nós não estamos... Olha, coloca na tua cabeça. Se você estiver ouvindo, você qualquer MBL, que eu tá ouvindo esse cara e concorda, nós que apoiamos Bolsonaro, nós que somos de direita, nós não concordamos com concentração de poder. O conservadorismo não é a favor disso. Isso é um espantalho, isso é uma pecha que você está colocando no Bolsonaro e naqueles que estão apoiando ele, ok? Mas vamos lá que ele vai falar outra coisa. É uma cagada. E isso que o Bolsonaro está falando é: concentrem poder em mim. Ele não está falando isso, sua criatura. Primeiro que o Bolsonaro tem feito uma série de medidas para poder enfraquecer seu próprio poder. Olha, duas palavras: orçamento impositivo. Através do orçamento impositivo, o Bolsonaro enfraqueceu o poder do executivo e ele obriga o executivo a acatar as emendas. As emendas que antes eram usadas no toma lá da cá para liberar para estado, município, agora ele é obrigado a fazer. Muitos disseram: caramba, meu Deus, Bolsonaro foi uma derrota porque aprovou isso aí. Os caras não se tocaram que Bolsonaro e o filho dele apoiaram isso aí. Ele, como deputado, apoiou essa medida e o Eduardo apoiou. Por quê? Porque ele é a favor disso. Ele é a favor de menos Brasília e mais Brasil. Isso é ser totalitário, seu mané, seu mongol. Isso é ser totalitário? Isso é concentrar o poder nele? Afirma pra mim se é. O cara querer enfraquecer o executivo, colocar mais dinheiro nos estados, e depois você vai dizer uma coisa interessante, você vai dizer que ele quer agir sozinho. Engraçado, ele tá dando liberdade ao Congresso, ele tá impedindo, não tá deixando correr tomar lá da cá, não tá fazendo aquelas articulações terríveis de troca de cargos, e ele quer concentrar o poder nele. Ah, por favor, ele deixou claro que as votações, tudo são papéis do Congresso e do Senado. Onde se é concentrar o poder? Responda isso. O governo Bolsonaro falava que a gente deveria... Bom, aqui eu cortei assim que ele falar mais de um minuto, né? Mas ele falou: o sujeito que é o guru do governo Bolsonaro, instante 8:28. Claro, ele tá falando de quem? Do Olavo Carvalho. E você deve ter ouvido isso falar em dezenas, centenas de jornais da extrema imprensa, da grande mídia, né? Veja, estou falando guru de Bolsonaro, guru do governo Bolsonaro, guru dos bolsonarianos. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Olavo não é nenhum guru, nem é o guru do Bolsonaro, nem é o guru do governo Bolsonaro. O que é um guru? Guru é aquele cara que você pega ele: ó, mestre, o que eu tenho que fazer aqui? Você faz assim. E aqui, faz assim. Você segue o cara rigorosamente como um mestre discípulo. E o Olavo não chega nem perto disso. O que esses caras não entendem é que todo movimento que começou na direita, inclusive é isso que o MBL é um ingrato e não percebe, começou com a obra do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho não criou um grupo, ele mesmo declarou isso. Ele não criou um grupo, ele não criou uma militância, ele não está controlando coisas por trás dos panos. O que ele fez foi o seguinte: ele teve as suas aulas onde ele estava mostrando filosofia, educando as pessoas, e qualquer pessoa podia estar lá. Ele estava lá escrevendo livros, fazendo despertar a consciência crítica das pessoas, denunciando, analisando as coisas da esquerda. Então, com isso, houve um despertamento intelectual nas pessoas e várias pessoas foram influenciadas, mesmo sem nunca terem falado com o Bolsonaro. Para você ter uma ideia, você sabe quantas vezes Bolsonaro e Olavo conversaram? Ele falou que foram 3, 4 vezes. Bolsonaro conhece o Olavo há algum tempo, mas nunca tinham se falado. Antes de Bolsonaro ir para os Estados Unidos, Bolsonaro não tinha nunca se encontrado com o Olavo. Ele se encontrou lá agora.
Em um momento ele falou por telefone que o Olavo falou. Inclusive o Olavo chegou dizer que foi para dar os parabéns. Então repare, como é que um guru, você tem um guru, mas você quase não fala com ele. O guru, meu filho, você chega lá, tá lá, você tem as coisas para fazer, peraí, eu vou consultar com o meu guru. Você pergunta o que você faz. E o Bolsonaro, muitas coisas ele fez sem precisar nem sequer consultar o Olavo. Muitas coisas. E vários conselhos que o Olavo deu não foram atendidos. Quer um exemplo? Vou dar um, que inclusive esse conselho eu discordo do Olavo. O Olavo dizia que o Escola Sem Partido era um nome inapropriado. O projeto era correto, mas o nome era errado. Ele dizia que tinha que ser a Escola Sem Censura ou a Escola com Todos os Partidos. O Bolsonaro e seu governo ouviram ele? Não. O nome mudou? Não. O nome continua Escola Sem Partido, e aí a minha discordância do Olavo. Eu concordo em Escola Sem Partido, tá? Apesar de que eu entendo a análise do Olavo e acho interessante. Mas enfim, isso é só uma prova. Existem dezenas de outras. Os vários ministros de Bolsonaro, que são um total de 26. Você sabe quantos tiveram alguma influência de Olavo? 2. E um deles saiu, que foi o Vélez, tá? Então você tem uma média de menos de 10% dos ministros. Olavo teve uma participação. Isso é ser guru do governo? Isso é ser guru do Bolsonaro? Responda para mim. Você pensa, você tem pensamento crítico? Você me responda. Principalmente se você for do MBL. Mas vamos continuar. Já desbaratei essa história de guru de Bolsonaro. É uma pecha ridícula. É uma pecha para ridicularizar o Olavo, para colocar ele como se fosse o governo fosse um pau mandado dele, o que é uma grande lorota. A prova disso é justamente outra prova é justamente essas inconsistências com os militares. O Olavo está lá denunciando aos militares que eles estão fazendo, ou tentativas do Mourão, do Santos Cruz. Ele foi ouvido? Na maioria das vezes ele não foi. Então tá provado, cara, tá patente. Então vamos continuar, vou paralisar e eu vou chegar até o minuto 9:33, que ele vai falar mais. Socialistas fabianos, sei lá. Então vocês ouviram, eles falaram aí que não, para nós, para eles, né, no caso tá falando dos bolsonarianos, né, nós, né, nós éramos não sei o que, gays, socialistas fabianos. Eu dei uma pequena pausa aqui porque quando eu fui filmar, passou um bicho aqui no meu pé, pensei que era barato, eu ia matar, mas não era. Mas enfim, os caras estão dizendo que era acusado de socialista fabiano, depois ele ia falar PSDB, etc, etc. A questão é a seguinte: como esse cara espera que a gente não pense isso dele quando ele declara que vai voltar no Alckmin? O Alckmin, que é um socialista fabiano, quando eles declaram apoio ao Dória em alguns momentos, quando eles fazem uma pauta essencialmente anti-PT e PSOL. Quantas críticas você já ouviu deles ao PSDB? Quantas? Eu vi poucas e vi mais durante esta eleição, porque nessa eleição o Alckmin se lascou, o PSDB se lascou. O PSDB, que era acostumado a ficar no segundo lugar, não chegou nem no terceiro, bicho, porque o terceiro foi Ciro Gomes. Bolsonaro acabou com o PSDB. Talvez até seja o motivo que vocês estão tão zangadinhos, né? Mas tudo bem. A gente não sabe ser socialistas fabianos, mas não culpe quem acha isso de vocês, criaturas, porque vocês têm uma visão de esquerda caviar. Vocês parecem que são liberais, mas vocês ficam se colocando contra as pautas da direita do Bolsonaro. E vocês ficam aí passando pano para PSDB. Então não culpe o pessoal que pensa isso, tá? Se você acha que não é, prove, faça oposição ao PSDB também, ok? Mas vamos lá. Qual é o momento agora? Um momento mais na frente, deixa eu cortar aqui. Pessoal, dizendo que essa manifestação não tem nada a ver com a gente, que é coisa de loucos, que se dizem patriotas, que se dizem conservadores, mas são autoritários, etc. Olha, veja o que ele fala. Ele já fez aquela pecha de que os Olavetes, meu Deus, eles querem concentrar poder em Bolsonaro, querem governar com plebiscito. Aí ele começa os xingamentos. Essa manifestação é de loucos, pessoas que se dizem patriotas. É mesmo, companheiro? Pessoas que se dizem patriotas. De novo, quem são vocês na fila do pão para dizer que os caras não são patriotas? Vamos lá, mesmo os caras que estão errados, intervencionistas, que estão lá achando que tem que derrubar o Congresso, esses caras, tudo bem. Quem é você para dizer que eles não são? Talvez eles estejam errados, mas você não sabe se eles não são patriotas. Agora, isso não é tão importante. O importante é que ele está usando essa pecha em nós. Nós que defendemos o Bolsonaro, que não somos a favor dessas pautas, que nós não somos intervencionistas, nós queremos o máximo possível que as instituições democráticas sejam respeitadas, nós queremos
Bolsonaro governe para o Brasil e que o máximo que ele puder respeite a Constituição e não feche os poderes. Nós queremos que os poderes funcionem harmonicamente, ok? Entendido? Então vamos para a próxima parte aqui. Eles estão marchando por poder total ao presidente da República. Isso, todo esse movimento, eu até comentei mais cedo, vou me aprofundar nisso mais adiante, das semelhanças, né, das aspirações fujimoristas. Olha isso. Aspirações fujimoristas. Ele vai falar do presidente Bolsonaro, que eu não tive paciência de esperar mais paralisar. A criatura compara Bolsonaro a Fujimori. Depois eles vão dizer lá que apoiou Fujimori. Bicho, esses caras não têm nada na cabeça. Os caras estão colocando a pecha de autoritário, de totalitário em Bolsonaro depois de tudo que ele fez. Depois de Bolsonaro ter abrido mão de coisas no passado que ele tinha algumas raivas, realmente achava que o problema era fechar Congresso, mas já faz um bom tempo que ele mudou isso aí. E os caras insistem nessa pecha. Vocês não querem ser considerados socialistas fabianos, mas vocês falam que nem esquerdista, pô. Vocês ficam dizendo que Bolsonaro é totalitário mesmo, depois ele demonstrando que não é. Ele fazendo um governo onde ele não está sendo totalitário de forma nenhuma, como eu já provei antes. Como é que vocês querem ser levados a sérios dessa forma? Cara, olha isso aqui. Agora atentem para este trecho aqui. 17:28 para cima, eles vão falar um negócio interessante. É uma palavrinha, mas é um detalhe que eu quero que vocês escutem. Apreciem. O presidente Bolsonaro e do seu entorno, tenho aqui é sobre a atuação do MBL, que é tão vilipendiado, né? A Geni. O MBL é a Geni. Todo mundo taca a pedra, mas a hora que a água bate na bunda, querem que o MBL... Olha só a pretensão. Querem que o MBL mobilize recursos, pessoas, energia e tempo para defender o governo deles. Defender o governo deles. Ué! O governo é deles, ou seja, nós, não é de vocês? Percebeu? Ele se colocou fora do governo. Os caras votaram em Bolsonaro no segundo turno, os caras estão aí, eles fazem parte do... O Kim Kataguiri é deputado, o Arthur do Mamãe Falei também é deputado, só que estadual. Eles fazem parte do governo, eles podem não fazer parte do núcleo de Bolsonaro, que defende os meus votos, tudo bem, dos meus valores, tudo bem. Mas eles colocam que o governo não é deles, é nosso. Não, criatura, nós nem pensamos assim, o governo é do Brasil, o governo é para o Brasil, o governo foi feito para anseios dos brasileiros, seja de esquerda, direita, e isso inclui vocês. Mas eles colocam a expressão governo deles, ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, a gente tem nosso próprio projeto de poder. E veja isso, ou seja, eles têm a pecha de acusar nós de ter um projeto de poder, no caso totalitário. E por mais que eles não digam que o deles é totalitário, mas eles também têm o próprio projeto deles, falaram o governo deles, ou seja, isso aqui não é o nosso, não é o que a gente quer. Então eles não apoiam, eles não são a favor do governo Bolsonaro, eles são oportunistas. Não confunda discordar de coisas, tá tudo bem, cara. Você, meu Deus, Walter, eu não concordo com isto, tudo bem que Bolsonaro faz. Não tem problema, isso não é um problema. A discordância de pontos não é um problema. Mas eles deixaram claro que eles não estão no governo e eles declaram que eles consideram Bolsonaro com coisas totalitárias e que eles não concordam com o Bolsonaro. Eles botam um espantalho e se colocam para fora. Percebam isso. E vamos continuar aqui que tem outro trecho aqui. Presta atenção aqui. E aí, eu quero, como eu sei que a pauta é ampla e nós vamos voltar a falar do autoritarismo dessa gente, da monstruosidade moral dessas pessoas que são bandidos. Bandidos? Nós somos bandidos ilícitos, é? Veja, eles já disseram que a gente é louco, se diz patriota, que a gente segue um guru, que o Bolsonaro é mongol e que não é o governo deles. Agora eles nos chamam de bandidos, cara. Cara, o que falta para esse sujeito de gritar? Não vou dizer do Lula livre porque eles já falaram contra o PT, mas o que falta para eles nos chamar de fascistas? Me diga, o que é que está faltando para ele falar essa expressão? Esses fascistas. Ele só está mudando as palavras, mas ele nos disse agora que nós somos bandidos. Você vai pensar, mas falta, ele está falando dos intervencionistas, mas ele falou que é a gente, entendeu? Ele pegou aquele miolinho pequeno que cada vez mais tem diminuído, de cara que acha que só já se resolve, e empurrou para nós, empurrou para Bolsonaro. Se alguém está cometendo crime, é você, criatura.
Porque você está caluniando as nossas pessoas. Você está caluniando o nosso grupo, que é heterogêneo. Nós temos conservadores, nós temos liberais, nós temos até libertários no nosso meio. Tem várias religiões também no meio do pessoal que apoia Bolsonaro. Você tem muitos protestantes, você tem evangélicos, você tem católicos. Não pensam iguais. E você generaliza, não são os bandidos. Veja só isso aqui, cara. Vamos continuar, deixa ainda. Fim da linha. É o que eles estão fazendo agora. A máscara caiu, vocês estão acabados. E não estamos, já ouvimos ameaças antes e vamos sobreviver. Não é a primeira vez que o guru da Virgínia tenta esses ardis satânicos contra nós e não vai... Olha só isso. O guru eu já falei, né? O guru da Virgínia tá falando do Olavo de novo. Aí ele fala, o guru da Virgínia tenta esses ardis satânicos contra nós. Olha a apelação do cara. Ardis satânicos. Meu Deus, o Olavo é o cara do cão. Ele é o Satanás. Ele tá... Meu Deus, somos perseguidos. Cara, o Olavo faz os seus comentários, ele analisa e postar, ele acerta muitos deles. E os caras dizem que por causa que é contra eles, são ardis satânicos. Cara, não tem muito o que comentar. Vamos continuar aqui. Essa parte aqui é ouro. Essa parte vale ouro. Veja só o que esses caras vão falar agora. Dessa vez que ele vai prevalecer. Não nos intimide. A partir do 8h21, é isso aí. Falou e disse. Eric Balbino sempre trazendo aí os seus contos do submundo. E tem uma outra coisa que as pessoas não entendem. Pô, beleza. O Congresso é mais legítimo que o Bolsonaro. O Congresso teve mais votos que o Bolsonaro. O Congresso representa mais o Brasil e os interesses do Brasil que o Bolsonaro. Escutaram isso? Vou repetir. O Congresso é mais legítimo do que Bolsonaro. O Congresso tem mais votos do que Bolsonaro. Representa mais os interesses do Brasil do que o Bolsonaro. Não, sua criatura. O Congresso não é uma coisa. O Congresso é um monte de deputados diferentes, difusos e diversos, que representam diferentes categorias das pessoas. Ele não representa mais que o Bolsonaro. O presidente Bolsonaro representa mais do que todos. E se você for olhar na perspectiva de divisão de poderes, nenhum representa mais, porque todos os três poderes estão ou deveriam estar iguais. Então, meu filho, não importa quando você olha, você está errado. O Congresso não é mais legítimo que Bolsonaro. Inclusive, cara, você nasceu ontem, foi? Você esquece que o Congresso só nos envergonha, os presidentes também, mas principalmente o Congresso. Leis mais estúpidas, caras votando para aumentar seu salário o tempo todo, os caras trabalhando pouco e ganhando muito, privilégios, os caras fazendo tomar lá da cá. O Congresso é mais legítimo do que Bolsonaro. Ah, por favor, criatura. Você entende por que esse cara falou isso? Eu vou dizer por quê. Porque esses caras, eles são a favor de fazer... de você fazer aquela... que eu esqueci a expressão. Negociatas com o Congresso. Mesmo que eles digam que não vai tomar lá da cá, mas é uma coisa que parece que é isso aí. Então, eles acreditam que o Congresso tem mais poder, que você tem que fazer as vontades do Congresso, que ele tem que se submeter ao Congresso. E o Daniel Loss fez uma denúncia muito boa hoje sobre como um governo paralelo que o Centrão quer fazer, do Congresso ficar decidindo as coisas e o Bolsonaro ser só uma figura ilustrativa. É isso que vocês querem, MBL, o Congresso que governa o país, porque vocês falaram que o Congresso é mais legítimo que Bolsonaro, o Congresso tem mais votos que Bolsonaro, representa mais interesses do Brasil. Não, eles não representam, criatura. O Congresso é cheio de esquerdista. Como é que ele representa os interesses do Brasil? Vocês beberam, foi? Vocês fumaram droga? Como é que um monte de cara de pessoal representa mais os interesses do Brasil do que Bolsonaro? Ah, pelo amor de Deus. Aí no 8h41 ele fala de novo que o Congresso representa muito mais a sociedade. E agora deixa eu pular aqui para 9. Vocês que estão quase... O PSL tinha 60% do Congresso, tinha 70% do Congresso, e o Bolsonaro tinha carta branca e fazia a porra que ele quisesse que a sociedade brasileira tinha dado. Não é isso que aconteceu. Vocês são uma meia dúzia de golpista, de merda. Eu não falei? Eu não disse que faltava pouco para ele chamar de fascista? Ele usa outra expressão da esquerda. Vocês são meia dúzia de golpistas de merda. Bicho, depois disso você quer ser respeitado como? Como vocês querem ser respeitados? Vocês nos chamam de golpistas. Bicho, vocês estão falando que nem a esquerda. Você tem vergonha na cara, bicho. Eu não vou nem mostrar os outros dois trechos, tá? Eu vou comentá-los. No minuto 24:51, ele fala o seguinte: o presidente da República optou por fazer o que fazia durante os 26 anos, que é se isolar, e agora o país inteiro está pagando a conta. Ele falou isso no minuto 24:51. E o que acontece?
O presidente da República não está se isolando, ele foi isolado, porque ele está tentando governar, mas até mesmo caras que estão em volta dele estão fazendo dissonância. Você tem caras do PSL que traíram, que foram na onda Bolsonaro, mas são oportunistas. Então ele não está se isolando, ele está tentando integrar, ele quer conversar com as pessoas. Só que ele não quer fazer negociatas, ele não quer fazer as articulações que vocês tanto falam, que agora eu lembrei a palavra, mas que na prática parece mais troca de favor, que a gente não quer que aconteça. Então, filhote, ele não se isolou, tá? Ele está sendo isolado. E as manifestações do dia 26 é justamente para tirar esse problema. Para a gente mostrar para o Congresso que o que Bolsonaro tem que colocar é importante e que eles precisam ajudar. Que eles precisam aprovar o pacote anticrimes do Moro. Que eles precisam aprovar a reforma da Previdência. Que precisam aprovar a MP que mantém as mudanças que o governo fez. De diminuir os ministérios. Coisas liberais, MBL. De que mais? Que prova a lava-toga. Não é para fechar STF, não. É investigar esses caras, porque os brasileiros. Isso sim está entre os brasileiros. Que o outro trecho lá que eu vou comentar fala sobre a opinião dos brasileiros, que ele vai falar. Os brasileiros estão de saco cheio do STF. A STF só faz porcaria. Ele não representa o nosso povo. Eles ficam querendo legislar, quando na verdade eles são só guardiões da Constituição. Mas enfim, aí no minuto 26:44 ele fala que há uma guerra entre olaveses militares e que o povão não apoia essas bagunças. Primeiro, de novo, essa guerra entre olaveses militares que ele menciona é aquele que eu falei no início. Poucos milicos lá, como o Olavo chama, os militares que estão no poder, que ficam fazendo dissonância do governo Bolsonaro. E aí, o povo que, por exemplo, está a favor do Olavo, que estudou com ele, e o próprio Olavo discordam e denunciam. Aí os caras chamam isso de guerra entre olavetes e militares. A mídia cresce isso, coloca como se fosse uma crise, como se o governo estivesse desmoronando. E aí você queria que o povo pensasse o quê? O povo é bombardeado diariamente por esses caras dizendo: meu Deus, esse governo é uma bosta, esse governo não presta. Olavo é o astrólogo que fica aí rezando o guru do Bolsonaro e o país está perdido. Você queria que o povo pensasse o quê? E aliás, eu duvido que o povo pense tudo isso. As pessoas não estão mais levando a sério as grandes mídias. Ah, e outro detalhe, veja só como a MBL leva a sério a mídia. Eles vão em alguns momentos falar como se estivessem contra a grande mídia, mas olha aí como eles consideram que a grande mídia falou. Eles vão citar uma pesquisa do Estadão. Pode olhar esse trecho que vocês vão ver. Eles estão se baseando na pesquisa do Estadão. O mesmo Estadão que fez aquele fichamento chamando lá os jacobinos, a direita jacobina, se esquecendo que os jacobinos eram os que eram da esquerda da Revolução Francesa. São os mesmos caras que fizeram lá no Folha de São Paulo lá, que fez aquela acusação ridícula das fake news do WhatsApp, que por sinal era o Haddad que fazia, não o Bolsonaro. Então, os caras estão apoiando coisas da grande mídia. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê? Enfim, como eu falei, eu só assisti outras 28 minutos 48 porque eu não suportei mais ouvir tanto vomitório desses caras. Eu vou deixar bem claro aqui. Tudo que eu falei aqui se refere a esses caras, aos caras do MBL que estão nesse vídeo e os que se pronunciaram falando iguais a eles, tá? Como o Kim, Holiday, o Arthur do Mamãe Falei, eles não falaram nada e vários outros apoiadores do MBL também não falaram. Isso, entre aspas, isso ainda não se aplica a eles, tá? Isso não é um ataque ao MBL, isso é uma defesa contra os ataques do MBL a nós, ataques injustos, covardes, ataques baseados em puros espantalhos e calúnias sobre nós, tá? Então, se você está me ouvindo, você é MBL, mas você não concorda com tudo que eles disseram, fique tranquilo. Você não está sendo caluniado, difamado. Se eu tenho o privilégio de estar sendo ouvido, sei lá, pelo Kim, pelo Arthur do Mamãe Falei, que eu duvido muito que eu vou ser escutado, isso, se vocês não falaram isso, não é com vocês, tá? Agora, eu quero saber a posição de vocês. O que vocês acham disso aí? Vocês apoiam o que esses caras falaram aí? Vocês acham que nós somos a direita jacobina, que somos os totalitários que querem fazer o Bolsonaro governar sozinho? Nós não somos assim, tá? Eu vou fazer talvez outro dia um vídeo mais detalhado sobre minha posição da MBL, mas por enquanto eu vou só observar. Eu só vou por enquanto reagir a esse absurdo. Desculpa, o vídeo ficou meio comprido, mas é que era muita coisa que eu tinha que falar. Curta, compartilhe se você gostou do conteúdo, inscreve no canal. Tamo junto, eu tô
fazendo vídeos mostrando que o governo Bolsonaro não foi uma utilidade de forma alguma, que ele fez várias coisas boas, mesmo com essas adversidades. Tem a minha série dos 100 dias do governo Bolsonaro, toda manhã às 9 horas eu estou postando um vídeo novo, programado. Amanhã, se Deus quiser, eu vou postar do Ricardo Salles, na pior das hipóteses, um pouco depois. Então, dê uma olhadinha, tá? Essa playlist vai estar lá pública e vai englobar todos os vídeos que eu fizer sobre isso, tá certo? Então é isso, gente. Curta, compartilha, se inscreve no canal e como eu sempre falo, a verdade é uma só. Valeu, gente!